Muito boa tarde aos colegas vereadores, vereadora Silmara, que preside os trabalhos nesse momento. Quero saudar também a quem nos acompanha em casa, pela TVL e pela internet. Eu, na tarde de hoje, inicio o meu pronunciamento falando a respeito do Centro Especializado em Tratamento Pós-Covid, que foi inaugurado na tarde de hoje. Começa o atendimento no ambulatório da FURB, nós estivemos lá, tem algumas fotos aí, né, Ari? Nós, através de um convênio com a universidade, com a FURB e com o consórcio da Anvi, o CISANVI, a Prefeitura de Blumenau, juntamente com os municípios aqui do Vale, implantaram em parceria com a FURB o ambulatório de referência especializado em tratamento pós-Covid. Todos nós sabemos que o Covid tem apresentado para alguns pacientes, principalmente aqueles que ficaram internados por um período mais longo de tempo, sequelas importantes, e esses pacientes precisam de um cuidado especializado. Então, Blumenau, através do consórcio CISANVI e, juntamente com a universidade, implanta e começa o atendimento dos pacientes com sequela pós-Covid. Então, o serviço foi inaugurado na tarde de hoje, muito importante e relevante esse serviço para a nossa comunidade, né? O vereador Jovino, o vereador Alemão também estavam lá, e, sem dúvida nenhuma, Blumenau, mais uma vez, com relação ao enfrentamento do Covid, tem dado exemplo e tem trabalhado de forma a garantir que a população receba o atendimento necessário num momento tão difícil que é justamente esse que nós estamos passando, e de uma doença nova onde muita coisa ainda nós temos aprendido, vereador Maurício Gol, no decorrer dessa pandemia. Então, quero fazer esse registro aqui e falar também a respeito da assinatura de ordem de serviços. Ontem nós tivemos também, alguns colegas vereadores participaram no bairro Fortaleza, a assinatura de ordem de serviço de algumas ruas, a Rua Conde São Simeão e a Rua Leonora Zimmermann, vão ser pavimentadas, recursos esses através do sistema de mutirão. E lembrar que a Prefeitura de Blumenau, na realidade, além do sistema de mutirão, hoje tem o maior pacote de mobilidade sendo investido no município da sua história. São mais de 200 milhões de reais investidos na reestruturação, requalificação de pavimento, aberturas de novas vias, enfim, para melhorar a condição da mobilidade aqui no nosso município. Lembrar também que nesse final de semana, no sábado, dia 28, nós vamos ter o pedágio da Abada, muitos colegas vereadores participam, a Associação dos Amigos e Deficientes Auditivos faz um belíssimo trabalho também, e nós estaremos ajudando a Abada, o nosso pessoal vai participar do pedágio. Fica aqui o convite também a todos, para que no sábado pela manhã, aqueles que estiverem passando pelas ruas, pelo centro da cidade, que possam fazer a sua doação importante para o trabalho da Abada continuar sendo mantido. Lá, inclusive, nós temos a Central de Libras, que é um outro serviço importante, onde os pacientes com deficiência auditiva e visual recebem, através da Central de Libras, o apoio para se comunicar nos mais diversos serviços, setores aqui da nossa cidade. E para finalizar, eu gostaria de também me posicionar aqui mais uma vez a respeito da questão do transporte coletivo aqui na nossa cidade. Nós tivemos na última terça-feira uma sessão bastante agitada, onde recursos de subvenção ao transporte coletivo foram aprovados. Na verdade, nós aprovamos a autorização de mudança de dotação orçamentária, prevendo que esses recursos possam ser utilizados ao longo dos próximos meses como subsídio para o transporte coletivo. Então, também é importante esclarecer que nós não estamos repassando automaticamente esse recurso à empresa. E que o subsídio do transporte coletivo é algo que nós precisamos encarar como uma realidade de fato e algo que dificilmente vai deixar de existir no transporte coletivo aqui no nosso município. Como, na realidade, é
o que acontece na maioria absoluta dos municípios brasileiros hoje. O transporte coletivo ele já é subsidiado. Aliás, vereador Maurício Gol, em vários países do mundo que tem o transporte coletivo sendo considerado como referência, a Alemanha, por exemplo, né, nós que temos uma ligação tão forte e temos a Alemanha como um país, sem dúvida nenhuma, bastante evoluído, com, inclusive, uma condição de renda muito superior à média per capita do nosso país, lá o transporte coletivo é subsidiado. Metade do valor da tarifa do transporte coletivo na Alemanha é custeado pelo governo, vereador Marcos da Rosa. Nós temos que entender que a pandemia trouxe uma outra realidade ao transporte coletivo e a necessidade de subsidiar o transporte se faz necessária mesmo, porque nós não temos mais condições de aplicar a tarifa técnica no transporte coletivo de Blumenau sem subsídio. Se nós não tivéssemos o subsídio no transporte coletivo, hoje, seguramente, a passagem de ônibus em Blumenau giraria em torno dos R$ 7,00. Vereador Adriano, posicionado aqui antes ao término do meu tempo, lhe concedo também, assim como o vereador Gilson, a parte. O senhor vai conceder aos 3 vereadores? Okay. Então tá, ou com autorização do orador ou sim a parte, vereador Adriano, depois vereador Gilson, depois vereador Marcos. Vereador Marcelo Zarin, vamos municipalizar o transporte então e vamos disponibilizar ônibus aí para todas as comunidades, horários, linhas. Vamos então fazer acontecer. Vamos fazer acontecer, porque essa comparação com a Alemanha foi pesada. A Alemanha sem passaporte, até já tinha uns outdoors uma vez aqui no município, é bem diferente dessa Alemanha que nem as pessoas quase não conseguem passar na porta. É diferente, passaporte, porta do ônibus, porque vivem socados, né, e vivem realmente uma situação lastimável. E pode Vossa Excelência concordar ou discordar, faz parte da democracia, nosso transporte público já foi referência na gestão do ex-prefeito Décio Lima, premiado internacionalmente, basta Vossa Excelência pesquisar aí no Google, onde Vossa Excelência quiser, e vai ver. Inclusive, tínhamos domingo livre, tínhamos inúmeras linhas alpineiras do trabalhador nas comunidades, nos morros, enfim, e hoje essas linhas foram cortadas, diminuídas, reduzidas, e infelizmente está aí em plena pandemia. Eu mostrei hoje de novo imagens, fotos, é lamentável. Tomara que a gente encontre uma alternativa o mais rápido possível. Obrigado. Vereador Marcelo, com todo o respeito que eu lhe tenho, se nós tivermos a qualidade do transporte público da Alemanha, com certeza nós não nos importaríamos, e nem o cidadão lá fora se importaria em subsidiar, não se importaria em 10 milhões hoje, 20 milhões amanhã. O problema é que nós não temos a qualidade do transporte público que tem. E é isso que nós temos que ver aqui, é isso que nós temos que rever. E o grande problema, na rua, está falando o vereador Cristiano Loureiro, que as pessoas estão comentando, não é nem a questão do subsídio em si, que não seria um problema se de fato nós tivéssemos ônibus não lotado como nós estamos aqui, ônibus com horários distantes um do outro, enfim, e lá se subsidia, mas olha a qualidade, nós queremos a mesma qualidade aqui. Eu tenho certeza, vereadora Silmara, que ninguém se importaria de fazer absolutamente nenhum aporte financeiro ou pensar no mecanismo para subsidiar, e eu mesmo já numa conversa com Vossa Excelência, eu falei que há a necessidade de algumas linhas de fato ser subsidiadas, mas nós precisamos de qualidade, e essa empresa não está nos dando a qualidade. Perfeito, vereador Marcos da Rosa. Eu gostaria só de responder antes, o vereador Adriano, o vereador Gilson. Sem dúvida nenhuma que nós esperamos buscar essa excelência na qualidade do transporte coletivo. O que eu fiz referência é que justamente, mesmo nesses locais, isso não se alcançou sem o aporte de recursos públicos. Claro que, nesse momento, isso é novidade para nós. Aqui em Blumenau, como eu disse, a tarifa era técnica, não havia aporte de recursos públicos para a manutenção do sistema. Isso é algo recente, algo que nos surpreendeu e algo que a pandemia nos trouxe e que, sem dúvida nenhuma, é necessária a discussão, inclusive, do modelo de contrato que nós tínhamos, porque ele se tornou inviável. Então, é necessário, sim, essa discussão e, com certeza, a Prefeitura já tem trabalhado nesse sentido, porque nós vamos ter que rever esse contrato, porque ele se tornou totalmente inviável. E aí, se nós não fizermos essa readequação,
com certeza a nossa população será cada vez mais prejudicada. Nós precisamos fazer um novo modelo, criar um novo modelo aqui para o transporte coletivo da nossa cidade e que provavelmente vai necessariamente necessitar de aportes de recursos. Mas hoje nós estamos fazendo isso para a garantia do transporte, para que ele se mantenha. Mas, sem dúvida nenhuma, esse modelo precisa ser revisto e o contrato refeito, porque não há a mínima possibilidade de garantir aquilo que estava previsto lá antes da pandemia. Ouço a parte do vereador Marcos da Rosa. Doutor Marcelo, duas coisas, quero pontuar duas questões aqui. A primeira é que eu já andei muito de ônibus na minha vida. Eu já trabalhei até mesmo no primeiro turno, né? Não sei se alguém aqui já trabalhou no primeiro turno, quando começa das 5 horas a 1h30. E já peguei muitos ônibus lotados. Não é somente agora que nós temos ônibus lotado em Blumenau. Agora é lógico, nós não podemos nos conformar com isso e devemos buscar qualidade para o usuário, com certeza. Agora é estranho porque parece que é só agora que nós temos ônibus lotados em Blumenau. Segunda coisa que eu quero destacar é a seguinte: parece que a gente cometeu aqui alguma irregularidade, alguma ilegalidade, que os vereadores fizeram algum acordo aqui para botar a mão em dinheiro. Até parece que isso que algumas pessoas insinuam. Houve já, inclusive, uma liminar e, inclusive, nós não tiramos dinheiro da saúde, 10 milhões para botar no transporte. Não é isso, a gente fez um remanejamento orçamentário que nós fazemos aqui quase todas as sessões. E esse recurso vai ser passado, com o passar dos meses, para que o transporte público coletivo atenda a nossa população. Tem gente que não entende que esse transporte é uma obrigação. Mais 1 minuto para o senhor concluir o seu pronunciamento, tá, vereador? Obrigado, vereador Silmar. Eu acho que é isso. Nós temos aqui vários pensamentos, mas todos, sem dúvida nenhuma, têm o mesmo entendimento de que o transporte coletivo na nossa cidade não se sustenta mais e que uma revisão do contrato que foi realizado há 3 anos atrás é necessária. Isso é um entendimento comum. O que talvez tenha realmente causado para alguns uma dificuldade em aceitar é o fato de que se faz sim necessário nesse momento o aporte de recursos públicos, porque é uma obrigação do governo municipal, do governo, a garantia do transporte coletivo. Não é algo que a prefeitura possa virar para o lado e dizer, olha, isso não é mais problema meu, agora o mercado que se regule sozinho, né, eu vou dar atenção a outras demandas. Isso não é possível, é uma obrigação constitucional. O município não pode simplesmente abrir mão de garantir o transporte coletivo na nossa cidade. Uma realidade nova que nós temos é o fato de que estamos tendo que aportar recursos públicos para garantir o direito das pessoas ir e vir, algo que não era comum na nossa cidade. Uma realidade já presente na grande maioria absoluta das outras. Itajaí, Florianópolis, quando se fala lá em subsídio coletivo, para o transporte coletivo, não se discute dessa maneira, com tanta ênfase aqui, porque é algo que já acontece há anos, mas aqui é novo. Infelizmente, a pandemia nos trouxe essa realidade e nós vamos ter que entender que sem apoio, sem recurso financeiro do poder público, não há operação que se sustente, a menos que a tarifa, infelizmente, se torne inviável ao passageiro. Essa é a realidade. Se não houver recursos públicos hoje, com certeza a tarifa do transporte coletivo em Blumenau estaria girando em torno dos R$ 7,00. Seguramente, se o mercado simplesmente se regulasse. Como há uma obrigação constitucional do governo em garantir o transporte público, é isso que a prefeitura tem feito. Sem dúvida, não gostaríamos, se fosse possível utilizar esse recurso para outra ação, vereador Maurício Gol, sem dúvida nenhuma que seria muito melhor, mas há sim a necessidade de garantir o direito das pessoas de ir e vir, e hoje subsidiar o transporte coletivo é uma realidade que Blumenau passou a viver. Seria isso na tarde de hoje. Muito obrigado pela tolerância, vereadora Silmar.